Fala fiel, vamos trocar uma ideia séria aqui porque o momento é daqueles que o coração bate mais forte e a cabeça tenta entender o que está acontecendo dentro e fora de campo. O Corinthians está vivendo uma fase daquelas que misturam emoção, pressão e muita expectativa. A Copa do Brasil já está na reta decisiva e o Timão encara logo quem é o maior rival, o Palmeiras. E não é qualquer confronto não. São 2 jogos que valem vaga nas quartas, grana no bolso e, mais importante ainda, uma virada de chave que pode colocar o time em outro patamar ou afundar de vez o clima que já anda pesado no Parque São Jorge. E olha nessas horas que a história do clássico pesa. Porque clássico é isso, não importa a fase, não importa quem tá por cima, o que tá em jogo vai muito além dos 3 pontos ou da classificação. A vitória pode acalmar crises, dar moral para seguir sonhando e ao mesmo tempo mergulhar o rival num caos danado. O Corinthians sabe disso. E tem na memória recente aquele gostinho bom de ter vencido o Palmeiras em 2 finais de Campeonato Paulista, quebrando a chance deles levantarem um tricampeonato inédito na era moderna. Teve gol do Yuri lá no Allianz Parque, teve o Memphis decidindo na Neoquímica Arena, pênalti defendido pelo Hugo Festa na arquibancada. Foram momentos que ficaram cravados na alma do torcedor. Só que agora, meus amigos, a situação é bem diferente. O Corinthians mudou de treinador, Dorival Júnior assumiu e ainda tenta ganhar a confiança da torcida e do elenco. O Palmeiras também passou por mudanças, perdeu o Estevão, perdeu o Richard Rios, saiu da disputa do Mundial de Clubes com uma pontinha de frustração e chega nesse duelo com algumas interrogações. É um cenário bem mais equilibrado, talvez até mais tenso, porque ambos os lados têm muito a perder e muito a ganhar. Se o Corinthians passa, Dorival ganha respaldo, ganha fôlego, talvez até assina de vez o nome dele como comandante desse elenco. Agora, se for eliminado, é crise na certa. Talvez até mudança no comando. É um daqueles momentos que não tem meio termo, é 8 ou 80. O clima é esse, pesado e intenso, com todo mundo sabendo que os próximos 90 minutos, e depois mais 90 no jogo de volta, podem definir muita coisa pro resto da temporada. E o que pesa também é o time que vai a campo. O Corinthians, depois de um bom tempo sofrendo com lesões e polêmicas internas, chega para esse primeiro jogo com praticamente força máxima. O Yuri voltou depois de 50 dias fora. Memphis, envolvido em toda aquela confusão recente, também está de volta. E o Garro, que tinha se machucado antes das férias, está à disposição. É o trio ofensivo que pode fazer a diferença. Só que aí vem a pergunta: que Corinthians a gente vai ver? O time aguerrido e intenso do clássico contra o São Paulo, ou aquele Corinthians apagado, recuado que enfrentou o Cruzeiro tentando não sofrer? É esse o dilema do torcedor. Por que qualidade existe mais postura é o que define clássico. Dorival agora tem todo mundo nas mãos. E isso por si só já aumenta a pressão. Porque não tem mais desculpa. A responsabilidade é montar o melhor Corinthians possível e fazer valer o mando de campo nesse primeiro duelo na Neoquímica Arena. Porque depois a decisão será no Allianz e todo mundo sabe o quanto é complicado jogar lá. O Timão precisa fazer valer o caldeirão que é a arena. Precisa abrir vantagem. Precisa se impor. Porque nesse tipo de confronto cada detalhe importa. Um gol, um cartão, uma substituição mal feita. Tudo pode ser decisivo. E falando em detalhe, vamos falar de arbitragem. Porque sim, meu amigo, arbitragem em clássico é sempre um assunto delicado. E não deu outra. A escalação para o primeiro jogo já saiu e adivinha: Wilton Pereira Sampaio no apito, Braulio da Silva Machado no VAR. Pois é, não precisava nem muito esforço para saber que isso ia gerar discussão. Porque a escolha dos dois é no mínimo polêmica. O Wilton é um árbitro que já apitou 2 derbys recentemente, um em que o Corinthians venceu, o outro em que perdeu, e não teve interferência direta nesses jogos. Mas o estilo dele, cara, o estilo dele é complicado. É aquele juiz que apita como quer, acomoda, administra o jogo de uma forma que irrita quem quer ver intensidade. Tem moral, é da FIFA, foi pra Copa, mas sinceramente não passa confiança para esse tipo de jogo. Agora o que preocupa de verdade é o Braulio no VAR. E aí não é implicância, é histórico mesmo. Um árbitro que já errou feio interpretando lance de mão em final de Copa do Brasil, que já foi afastado várias vezes por decisões contestadas e agora tá ali na cabine com o replay na mão. Sabe aquele tipo de profissional que parece que quanto mais vê o lance mais dúvida ele tem? É esse o Braulio. O medo é que ele tente corrigir o jogo em vez de apenas revisar.
E a gente sabe que em clássico qualquer lance polêmico pode virar um caos. Mas a bola ainda nem rolou e o extracampo já tá fervendo. E não é só por conta da arbitragem não. O clube vive uma turbulência política das grandes. O presidente interino Osmar Stabile apareceu para falar com a imprensa depois de 60 dias no cargo e surpreendeu. Até então ele parecia aquele cara que estava ali só para tapar buraco, segurar as pontas até tudo se ajeitar. Só que dessa vez ele se apresentou de verdade. Falou com firmeza, com transparência, com um tom mais direto. Assumiu o microfone e mostrou que não quer ser só um tampão não. Quer seguir no cargo. E isso muda muito o panorama político do clube. Ele deixou claro que quer ser presidente. Se o conselho aprovar, ele está disposto a seguir até as próximas eleições. E usou uma frase que pegou forte: iniciamos uma reconstrução e esse trabalho precisa continuar. É o tipo de fala que mostra um lado político aflorando, alguém que entendeu que não basta apagar incêndio, tem que construir também. Disse que encontrou um clube com salários e premiações atrasadas, dívida do Profut batendo a porta, fluxo de caixa comprometido e mesmo assim está tentando organizar a casa. Falou sobre planejamento financeiro, sobre antecipações que quebraram o calendário do clube, sobre a necessidade de realismo. Coisa que a gente não estava ouvindo há muito tempo por ali. E talvez pela primeira vez o torcedor viu um dirigente falar como torcedor. Sem promessa vazia, sem bravata. Apenas uma explicação clara de onde o clube está e o que precisa ser feito. Só que, claro, o discurso é bonito, mas precisa virar ação. E o que mais chamou a atenção nessa coletiva foi o tom de quem quer ficar. De quem se enxerga como parte da solução e não apenas um passageiro nesse momento conturbado. Falou também do Memphis, que foi alvo de muitas especulações nas últimas semanas. Garantiu que o contrato será cumprido, que o clube não foi procurado para romper nada e que não existe negociação para rever o vínculo. Pode até ser uma decisão polêmica, mas pelo menos é uma decisão assumida. Disse que o que for prometido será pago. E deixou no ar que, se depender dele, o elenco será respeitado e valorizado. Agora, no meio disso tudo, ainda tem o mercado. E o Corinthians, mesmo quebrado financeiramente, está tentando se reforçar. A situação é clara: o clube está contratando sem dinheiro. Tentou o Biel, tentou o Mantu, o Elinho, o Ron, o Sanabria, e nada deu certo. A bola da vez é o Vitor Sá. Já tinha sido oferecido antes, o nome ficou na geladeira, mas agora voltou com força. As negociações avançaram, valores estão sendo discutidos e existe otimismo. E o mais curioso, mesmo que feche com o Vitor Sá, o clube ainda pensa em outro ponta. Ou seja, podem vir 2 reforços para a mesma posição. Isso mostra que o Dorival está querendo mudar a cara do ataque e que, mesmo com a grana curta, a diretoria está tentando buscar opções. Agora tem muita coisa sendo feita na base da criatividade. Tentativas de empréstimo, valores mais baixos, acordos parcelados. É o famoso negociar com limite de cartão estourado. Mas é o que tem para hoje. O torcedor sabe que não dá para esperar grandes nomes, mas quer ver movimentação. Quer ver que tem um plano. E dentro das limitações parece que o Corinthians está tentando se mexer. Vitor Sá, Vitinho, Carlos Vinícius, vários nomes na mira. Nenhuma certeza, mas muitas conversas em andamento. E no meio disso tudo ainda surge aquela informação sobre o Fagner. Existe gente dentro do clube que gostaria de repatriar o lateral em 2026. Mas sinceramente parece mais sonho do que realidade. O Fagner hoje tá bem no Cruzeiro, em forma, jogando bola. E aí vem a pergunta: por que não jogava assim no Corinthians? Era salário, era clima de panela, era falta de motivação? A verdade é que o retorno dele hoje parece improvável. Mesmo que existam conversas, o clima parece encerrado por lá. Até o Cássio já mudou de postura, tem jogado mais afinado no físico e no mental. Talvez seja o efeito de sair da zona de conforto. Mas e aí, torcedor, o que você pensa de tudo isso? O que você achou da entrevista do Stabile? Confia nesse novo rumo? Acredita no trabalho do Dorival? Tá empolgado com o Vitor Sá ou acha que ainda falta muito para esse time ganhar corpo? Tá ansioso pro clássico ou preocupado com o que vem? Por aí seguimos então dentro desse turbilhão chamado Corinthians. Se tem uma coisa que a gente sabe é que no Timão não existe calmaria por muito tempo. O clube é assim, meio bipolar, cheio de altos e baixos, de paixões intensas e decepções abruptas.
A cada nova temporada, a cada jogo decisivo, o coração da torcida vai à beira do colapso e a cabeça tenta entender o que acontece no meio dessa confusão toda. Agora, com o confronto direto contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, essa mistura de sentimentos está maior do que nunca. Não é apenas um clássico. É quase uma prova de fogo para jogadores, comissão técnica e diretoria. Tempos atrás, quando o Corinthians dominava a região com aquela geração dourada, as coisas pareciam mais fáceis. A gente olhava para o elenco, via nomes consolidados, referências, jogadores que carregavam o escudo com orgulho e dentro de campo mostravam o que era o espírito corintiano. Hoje essa identidade parece mais difícil de encontrar. Por várias razões: saída de ídolos, crises internas, pressão externa e, claro, um futebol que não tem sido dos mais inspiradores. O elenco que Dorival tem nas mãos é cheio de potencial, mas falta aquela sintonia fina, aquele entrosamento que só o tempo e a confiança dão. E por falar em Dorival Júnior, não tem como não falar da missão que ele carrega. Quando assumiu, sabia que não seria fácil. Pegou um time em fase turbulenta, com cobranças gigantescas e pouca margem para erro. Não é a primeira vez que o técnico entra numa barca furada, mas a pressão no Corinthians é diferente. A torcida não aceita teste, não aceita desculpa. Quer resultado. Quer ver o time correndo, lutando, jogando com raça do primeiro ao último minuto. E isso ainda não foi visto com constância. Claro, tem jogo que o time foi intenso, brigou, mostrou vontade, mas a regularidade ainda não chegou. E em clássico, regularidade é tudo. Qualquer vacilo é fatal. O que Dorival tenta implementar é uma postura mais segura defensivamente, com transições rápidas e ataque eficiente. Mas o que tem se visto até aqui são erros de posicionamento, falhas individuais e coletivas e uma dificuldade enorme de criar chances claras. Contra times que se fecham, o Corinthians tem sofrido. E é justamente nesse tipo de jogo que o clássico contra o Palmeiras vai se transformar. Pode ter certeza que o rival vai vir para buscar um empate, para se defender, para tentar explorar os contra-ataques. E aí o time precisa ter criatividade, inteligência tática e coragem para furar o bloqueio. Se não tiver isso, pode esperar uma batalha dura e possivelmente um resultado que não agrade. Além do lado técnico, há toda a questão psicológica que pesa demais em clássicos. O ambiente no vestiário, a relação entre jogadores, comissão e diretoria, tudo isso influencia. E é justamente aí que as recentes declarações do presidente interino Osmar Stabile ganham relevância. Ele tem falado muito sobre reconstrução, planejamento e transparência. Palavras que soam como um sopro de esperança para quem está cansado das brigas internas e das promessas não cumpridas. Só que não basta falar, é preciso agir rápido. O tempo corre contra o Corinthians e a pressão só aumenta. A torcida quer ver mudança concreta, quer sentir que o clube tem comando e rumo. E o lado financeiro, então, esse é um problema que parece nunca ter fim. Dívidas acumuladas, salários atrasados, premiações pendentes, tudo isso corrói o ambiente e dificulta a montagem de um elenco competitivo. O Corinthians tem buscado alternativas, negociado dívidas, tentado ampliar receitas, mas o cenário é complicado. Sem dinheiro não dá para sonhar com contratações de peso. A aposta é nos jogadores da base, nas negociações inteligentes e em reforços pontuais daqueles que custam menos, mas que possam agregar qualidade e entrega. Vitor Sá, que está na mira do clube, é um exemplo disso. Jogador experiente que conhece o futebol brasileiro e pode dar uma resposta rápida dentro de campo. No entanto, essa dependência de jogadores que não sejam nomes de peso deixa a torcida apreensiva. Muitos lembram dos tempos em que o Timão tinha um elenco estrelado e questionam como é que chegamos a esse ponto. A resposta envolve muita coisa: gestão ruim, investimentos mal feitos, saída precoce de talentos e uma série de decisões equivocadas que foram acumulando e prejudicando o clube. Hoje a prioridade é equilibrar as contas e paralelamente montar um time que consiga brigar pelas competições. E não será fácil. Nem a diretoria, nem o técnico, nem os jogadores podem ignorar essa realidade. Outro ponto delicado é o ambiente entre os jogadores. Em meio a essas turbulências existe sempre o risco de que desentendimentos internos atrapalhem o rendimento coletivo. Quando as coisas não vão bem, cada um procura se preservar e a união fica fragilizada. Por isso Dorival precisa ser não só um treinador, mas um verdadeiro líder. Alguém que consiga juntar as peças, criar um espírito de grupo forte, fazer com que cada jogador entenda seu papel e se dedique ao máximo.
No Corinthians o que não falta é talento individual, mas o coletivo ainda precisa engrenar. E aí vem a questão dos clássicos que são a alma do futebol brasileiro. Corinthians e Palmeiras têm uma rivalidade histórica que mexe com todo mundo. Não importa o momento das equipes, o resultado do clássico é sempre esperado com ansiedade e um nervosismo gigante. A história recente mostrou que o Timão foi capaz de bater o Palmeiras em momentos decisivos, mas o rival também evoluiu, trouxe jogadores de qualidade e mudou sua forma de jogar. Hoje não dá para prever um jogo fácil para ninguém. Na Copa do Brasil, então, a tensão é ainda maior. Essa competição tem um peso enorme para o Corinthians porque, além de oferecer um caminho para título, garante premiações importantes e visibilidade. Passar pelo Palmeiras então se torna uma questão de orgulho e sobrevivência esportiva. O primeiro jogo na Neoquímica Arena é decisivo para isso. Um resultado ruim pode desequilibrar tudo e fazer o time chegar para a volta no Allianz Parque pressionado e vulnerável. Por isso o Timão precisa estar muito atento, muito preparado e principalmente muito unido. No meio desse cenário, a questão da arbitragem segue no radar. Wilton Pereira Sampaio e Braulio da Silva Machado foram escolhidos para conduzir os jogos decisivos e a torcida sabe que isso pode virar polêmica. Já vimos em outras ocasiões decisões controversas que acabaram influenciando resultados e levantando suspeitas. No clássico, então, tudo é ampliado. A torcida cobra transparência, que as regras sejam respeitadas e que o VAR seja usado para ajudar e não para confundir ainda mais. A expectativa é grande e qualquer erro pode custar caro. Enquanto isso, a política interna do clube continua sendo um tema quente. O discurso do presidente interino sinaliza uma mudança de postura com mais abertura e vontade de enfrentar os problemas de frente. Isso é positivo porque o Corinthians precisa de estabilidade para se organizar. No entanto, o caminho é longo e a pressão vai continuar. A torcida quer resultados imediatos, quer ver o time jogando melhor e quer a sensação de que o clube está caminhando para um futuro promissor. A cobrança é natural e os dirigentes sabem disso. Do lado dos jogadores, a pressão é enorme. Cada clássico, cada jogo decisivo é uma chance de mostrar valor, de conquistar a torcida e de se firmar no time. Jogadores como Yuri Alberto, Memphis Depay e Garro têm a responsabilidade de liderar o ataque e decidir. Mas não podem fazer isso sozinhos. O meio-campo precisa equilibrar a marcação e a criação, a defesa precisa estar sólida e atenta. O time inteiro precisa estar sintonizado para encarar um adversário qualificado que não dará moleza. E aí entra a importância do torcedor. A Fiel é conhecida por sua paixão e fidelidade, mas também pela exigência. Nos dias de clássico, a Neoquímica Arena vira um caldeirão. O apoio da torcida pode fazer a diferença, empurrar o time para a vitória e dar força extra nos momentos difíceis. Por outro lado, a pressão pode ser um peso para os jogadores que sentem cada cobrança, cada vaia, cada grito nas arquibancadas. O equilíbrio emocional é fundamental para que o Corinthians consiga superar o rival. Fora das quatro linhas, a reconstrução do clube passa por uma série de desafios administrativos. Além das dívidas e das contas a pagar, existe a necessidade de investir em infraestrutura na base, em programas sociais e em transparência. O clube está tentando se modernizar, mas esbarra na realidade financeira complicada. A gestão precisa ser profissional, responsável e focada no longo prazo para garantir sustentabilidade e crescimento. O torcedor quer ver essa mudança acontecendo, quer participar desse processo e quer acreditar que o Corinthians vai sair dessa fase difícil mais forte. Enquanto o confronto com o Palmeiras se aproxima, o time trabalha nos treinos para corrigir erros, aprimorar jogadas e fortalecer o espírito coletivo. Dorival Júnior intensifica o trabalho tático e mental, sabendo que cada detalhe será fundamental. A preparação física também é prioridade para que os jogadores suportem a pressão e a intensidade dos dois jogos decisivos. O clima é de decisão. O Corinthians tem a chance de mostrar que, mesmo com dificuldades, é um time gigante que sabe superar obstáculos e jogar com raça. A torcida está ansiosa, mas confiante. A diretoria sabe que precisa entregar resultados. O técnico sabe que o momento é de foco total. E os jogadores sabem que esses clássicos são oportunidades únicas para marcar história, para reconquistar respeito e para renovar a esperança. É nessa mistura de emoções, desafios e expectativas que o Corinthians entra nessa fase decisiva da temporada. O caminho não será fácil, mas o futebol é isso, imprevisível, apaixonante, cheio de surpresas.
Agora só resta esperar o apito inicial, a bola rolar e o jogo mostrar quem tem mais vontade, quem tem mais talento e quem vai sair de campo com a vantagem para o jogo de volta. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do Corinthians, um rumor começa a ganhar força e a movimentar os corredores do Parque São Jorge. O atacante holandês Memphis Depay, uma das principais estrelas do elenco alvinegro, teria faltado a um treino recentemente e deve ser advertido pela diretoria. Embora o clube ainda não tenha se pronunciado oficialmente sobre o caso, fontes próximas ao departamento de futebol indicam que a ausência do jogador não foi previamente comunicada, o que gerou certo desconforto entre membros da comissão técnica. O episódio, que até agora é tratado com discrição, alimenta a especulação sobre o comportamento do camisa 10 dentro do CT Joaquim Grava. Memphis, que chegou ao Timão cercado de expectativa e com status de estrela internacional, tem alternado boas atuações com momentos de instabilidade física e tática. Agora, sua conduta fora de campo também começa a ser alvo de comentários. Nos corredores do clube, comenta-se que a diretoria estaria considerando aplicar uma advertência formal, nos moldes do regimento interno, como forma de preservar a hierarquia e o comprometimento dentro do grupo. Embora ainda não se fale em punições mais severas, o fato de o jogador não ter comparecido ao treinamento levanta dúvidas sobre seu engajamento total com o projeto do Corinthians. Internamente, há quem defenda uma abordagem mais rígida, temendo que a situação se repita ou sirva de mau exemplo. Por outro lado, alguns membros do staff tentam minimizar o episódio, tratando-o como um mal-entendido pontual e argumentando que o atacante tem sido fundamental em jogos decisivos. Com o time em um momento delicado na temporada, qualquer ruído no vestiário tende a ganhar proporções maiores. E com um nome de peso como o de Memphis Depay envolvido, a repercussão não poderia ser diferente. A torcida, atenta e sempre participativa, já começa a cobrar esclarecimentos nas redes sociais. Enquanto isso, o jogador segue em silêncio, alimentando ainda mais as especulações. Se a ausência será explicada ou se resultará de fato em uma advertência oficial, ainda é cedo para cravar. Mas uma coisa é certa, o burburinho está lançado e o clima nos bastidores do Timão segue quente. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!